Irmãos, para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Bendito é o Senhor. Enquanto os irmãos abrem aí, sábado que vem, se Deus permitir, nós vamos estar aqui para aquela reunião informal de estudo da palavra, momento de convívio dos irmãos, e você está convidado para vir, trazer se quiser trazer um salgadinho, alguma bebida, e algum doce, fique à vontade. E vamos ter esta reunião, se Deus nos permitir, às 19h30. Estamos estudando o livro de Efésios. Você está convidado. Mateus capítulo 10, a partir do verso de número 22, e somente o verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: e odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar novamente. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que lemos esta noite. Obrigado pela alegria de juntos falarmos da tua palavra, nos alimentarmos da tua palavra esta noite. Ó Deus, obrigado por esse momento tão especial que tivemos de louvores ao teu nome. É em nome de Jesus que te louvamos, é em nome de Jesus que nos reunimos, é em nome de Jesus que oramos, é em nome de Jesus que pregamos. Que tudo seja feito para a glória, a honra e o louvor de Cristo Jesus, o nosso eterno Senhor. Abençoe agora, me lembro da Dolores, ó Pai, que o Senhor possa trazer sobre a vida dela as tuas mãos curadoras, saradoras. Aonde ela estiver, Senhor, peço que estenda as tuas mãos para curá-la completamente das dores, dos problemas, que ela possa ter saúde para louvar e servir ao Senhor com alegria. Abençoe seu esposo também, o Deolindo, a família toda. Ó Deus, peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe também a vida do pastor João, que está pregando na cidade de Cambará. Estenda as tuas mãos sobre ele ali. Que tudo seja para a glória e para a honra do teu nome. Fala conosco na tua palavra. É assim que pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre a vida de perseverança. Vida de perseverança. Irmãos, talvez esta seja uma das virtudes cristãs mais importantes em nossa época. Perseverança. Persistência, continuidade, paciência. Parece-me que estamos sendo sempre atacados em nossa vida cristã para não continuarmos. A tentação para desistir é muito forte.
Eu não sei se você já disse para si mesmo, depois de lutar um tempo considerável em alguma situação, não sei se você já disse isso para si mesmo: eu desisto. Me parece que a nossa geração é uma geração que ela não tem muita persistência nas coisas. Muitas pessoas talvez desistem já, até mesmo antes de lutar. Me parece que somos uma geração de pouca capacidade de suportar, de permanecer, de perseverar, de persistir. Me parece que não é um hábito da nossa geração a permanência. A gente geralmente começa as coisas, mas logo a gente acaba desistindo. Você já desistiu de alguma coisa que começou? Eu já desisti. Às vezes a gente desiste por um motivo justo, porque vê que não deveria continuar. Mas às vezes a gente desiste porque simplesmente não tem a prática de persistir. A nossa geração é descartável, a nossa geração é rápida, a nossa geração é fast food, quer as coisas para ontem, por isso não tem paciência, não tem persistência. Poucas pessoas conseguem ler um livro de mais de 100 páginas. As pessoas não têm persistência naquilo que começam a fazer. Essa noite eu quero trazer ao coração da igreja uma ordenança da palavra para todos nós. E a ordenança da palavra é: perseverai. Jesus diz isso aos discípulos no texto que nós lemos de Mateus capítulo 10, verso 22. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Ele não diz, vai estar tudo certo, vocês vão ser aplaudidos por todos, vocês vão receber likes de todos por causa do meu nome, então continuem. Ele não diz assim. Ele diz, vocês vão ser odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, vocês vão ser maltratados, vocês vão ser rejeitados, vocês vão ser isolados, vocês vão ser desprezados, vocês vão ser escanteados, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É interessante porque esta é a primeira vez que aparece esse verbo no Novo Testamento: perseverar, suportar, permanecer. É a primeira vez que este verbo aparece no Novo Testamento, e ele vem no contexto da perseguição. Ele vem no contexto do ódio deste mundo para com os servos do Senhor. Então eu diria que a perseverança é extremamente importante na vida do cristão. Jesus diz em Lucas capítulo 21, verso 19, Jesus diz, é perseverando que vocês obterão a vida. Perseverando. Além disso, a perseverança também é muito importante porque, segundo a palavra de Deus, ela produz caráter aprovado. Romanos capítulo 5, verso 3 e verso 4, o apóstolo Paulo diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança.
E a perseverança, um caráter aprovado. Então a perseverança na vida do cristão, ela forma um caráter aprovado. E o caráter aprovado desemboca na esperança. Então devemos perseverar, porque Jesus nos mandou perseverar. Devemos perseverar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Devemos perseverar, porque a perseverança produz a vida. Devemos perseverar, porque a perseverança produz caráter aprovado. E aí vem a pergunta desta noite, que norteia a mensagem, que é: mas no que nós devemos perseverar? Eu devo perseverar no quê? Então eu quero dar alguns elementos básicos, elementos esses que devem ser o alvo da nossa perseverança. Primeiro, segundo a palavra de Deus, nós devemos perseverar na oração. Perseverar em oração. Romanos capítulo 12, verso 1, verso 12. Romanos 12, 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverar em oração. Persistir continuamente em oração. Talvez uma das coisas mais importantes do cristão seja a perseverança na oração. Isso é fundamental, porque a oração é a vida do cristão. A oração é o caminhar do cristão. A oração é a força do cristão. A oração é a energia do cristão. Jesus orava sempre. Jesus nos ensinou a orar sem cessar. Em Lucas capítulo 18, verso 1, nós lemos que então Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar e nunca desanimar. Veja bem, Jesus nos ensinou com a prática de vida. Ele orava sempre, mas Ele também nos ensinou com as suas palavras. Ele nos trouxe o ensinamento através de parábolas e de outras formas, que nós deveríamos orar sempre. Não é orar de vez em quando, não é orar por um determinado tempo e depois não orar mais, não é orar quando a situação estiver difícil na nossa vida, porque via de regra é mais fácil orar quando as coisas estão muito difíceis para nós. Quando estão muito boas as coisas, a gente às vezes não tem muito essa vontade, esse desejo de orar, mas quando as coisas começam a apertar, e talvez seja por isso que talvez as coisas apertem tanto para o nosso lado, a gente então começa a orar. Mas o texto diz aqui que nós devemos orar sempre. Não é só quando as coisas estiverem difíceis, é quando as coisas estiverem boas também. Não é só quando a gente quer alcançar alguma coisa, mas é como prática de vida. A oração deve ser uma prática da vida do cristão. Por isso o apóstolo Paulo disse em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar, orai continuamente, não cesse de orar. O inimigo não gosta que você ore. Isso não é novidade para mim e para você, mas Satanás não tem nenhum prazer quando você ora, e ele vai de todas as formas tentar te desanimar da oração. Ele vai dizer para você que a sua oração não está sendo ouvida. Quantos de vocês já oraram e tiveram um sentimento no coração assim: acho que Deus não está ouvindo a minha oração, acho que a minha oração não está passando do teto? Esse sentimento não vem de Deus. Satanás quer
desanimar você da oração. Ele quer fazer você desistir de orar. Então ele vai dizer para você, ele vai sussurrar no seu ouvido, que Deus não ouve a sua oração, que Deus atende todo mundo menos você, e que você está perdendo tempo em orar. Ele vai dizer a você que orar não vai dar certo, não vai funcionar, não vai resolver a situação, porque Ele não quer que você ore, porque Ele sabe que quanto mais você ora, mais íntimo de Deus você se torna, e quanto mais íntimo de Deus você se torna, mais um problema para o inferno você é. Então Ele vai tentar fazer você desistir da oração, mas nós somos chamados a perseverar em oração. Jesus disse aos discípulos em Lucas capítulo 24, verso 49, Ele disse: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. Então os discípulos precisavam perseverar na oração e na comunhão no cenáculo, até que descesse o poder do Espírito Santo. E eles perseveraram em oração, em comunhão, durante 10 dias, até que o Espírito Santo veio sobre eles. Então a perseverança, na oração, na comunhão, ela deve existir até que o poder do alto nos envolva, até que o poder do alto nos atinja. Isso é absolutamente importante. Você não pode, a igreja não pode desistir da oração. Nós precisamos aprender a perseverar em oração. Eu sei, você às vezes já está orando há um bom tempo e ainda não obteve resposta. Deus está trabalhando o seu caráter, a sua vida, Deus está trabalhando em você, e a resposta, ela vem no tempo de Deus, quando Deus deseja, da forma como Deus deseja. Mas você deve se dedicar à oração e não esquecer de orar e não deixar de orar. Orar não é só uma prática na reunião da igreja. Quando a gente vem aqui, a gente ora, a gente levanta as mãos aos céus, a gente tem um momento de oração, isso é maravilhoso, mas não é só aqui. A prática da oração é uma prática que tem que envolver a minha vida, tem que envolver a sua vida como um todo. Ou seja, nós devemos orar em casa, nós devemos orar nas ruas, nós devemos orar dentro do carro, dirigindo o nosso automóvel, nós devemos orar na hora do almoço, devemos orar na hora da janta, devemos orar na hora de dormir, devemos orar nas madrugadas, ao acordar de madrugada, quando você acorda e de repente aquela dor de cabeça à noite, que você não consegue dormir, ou você acorda com o estômago ruim e tem que ficar sentado na cama, porque não comeu muita pizza e não consegue dormir, é um bom motivo para você ir para a oração. Devemos orar nas madrugadas, devemos orar nas manhãs, não devemos sair de casa sem orar, devemos orar com os nossos filhos, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso marido, devemos orar pela nossa família, devemos orar pela igreja, devemos orar pelo pastor da igreja. Quando vocês estão orando por mim, eu espero que todos devemos orar pelo pastor da igreja, devemos orar por conversões, devemos orar por um avivamento, devemos orar pela ação do Espírito Santo, devemos orar para que a graça de Deus nos envolva, devemos orar para que haja uma unção sobre a nossa vida sobrenatural do poder do Espírito, devemos orar por pessoas se converterem, devemos orar pelos nossos vizinhos para que eles conheçam a Jesus, devemos orar pela nação, devemos orar pelo presidente da república, devemos orar pelos, devemos orar pelos senadores, devemos orar pelos deputados, devemos orar pelos prefeitos, vereadores, devemos orar pelas autoridades do país, devemos orar por Israel, por Jerusalém. São abençoados aqueles que te amam. Devemos orar por Jerusalém, devemos orar pela paz nas nações, devemos orar sem cessar, devemos viver uma vida de oração. Amém. Perseverem em oração. Mas Senhor, estou orando há 10 anos, está orando pouco ainda. Continue perseverando na vida de oração. Pastor José orou 20 anos para a família se converter. 20 anos. Devemos orar, orar, orar,
sem cessar. Vocês estão orando uns pelos outros? Não tem como sermos uma igreja forte se não orarmos uns pelos outros. Vocês estão orando uns pelos outros? Vocês estão orando pela liderança da igreja? Não temos como nos sustentar se não houver oração. Orai sem cessar. Perseverar na oração. Talvez esse seja o ponto crucial dessa mensagem. A igreja precisa de oração. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de trevas em muitos corações, tempos tenebrosos nas universidades, tempos tenebrosos nas escolas, doutrinação errada nas escolas, nas universidades, angústias, terrores no meio da sociedade, violência espalhada para todos os lados. A moralidade do mundo está indo por água abaixo cada vez mais. Nem sei se há mais moral. No geral, as nações se afundam. Os governos só desejam dinheiro, dinheiro, dinheiro. As pessoas se afundam cada vez mais em seus desejos, em seus pecados. A igreja precisa orar. Orar. Orai para que não entreis em tentação. Orai. Orai uns pelos outros. Orai. Orai para que as coisas melhorem nas vossas vidas. Orai. Orai. Devemos falar menos e orar mais. Talvez a gente fala muito e ora pouco. Deveríamos falar menos e orar mais. Reclamar menos e agradecer mais. Dizer menos coisas ruins e mais coisas boas. Orar. Além de perseverar na oração, também a Bíblia nos ensina a perseverar no caminho do Senhor em meio às provações. Isso é difícil. Tiago, capítulo 1, verso 12, diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então há o caminho de Deus, onde nós estamos trilhando, e nós somos provados neste caminho. Nós somos testados, e precisamos aprender a perseverar no caminho do Senhor, enquanto somos provados. O cristão é provado como ouro no fogo. O cristão é provado. Não pense que só você tem provas. Todo mundo aqui tem provas. Não pense que o pastor não é provado. O pastor é provado. Mas não é só o pastor que é provado. Todos somos provados. Todos. A todo momento. As coisas acontecem na nossa vida e às vezes a gente está tão distraído e não percebe. Aquilo é uma prova sobre nós e às vezes nós fracassamos nas provas, porque não estamos vigilantes. Precisamos aprender a perseverar firmes em meio às provações que nós sofremos. E muitas vezes somos tentados a desistir quando chegam as provações. Mas em Cristo nós somos levados a continuar. E quando somos provados, em Cristo somos levados a resistir. Você resiste em meio às provações? Quais são as provações que você tem recebido? Às vezes são provações financeiras. Você de repente descobre que tinha uma dívida que não pensava ter. Você de repente descobre que vai ter que pagar um valor que não esperava pagar. Você de repente descobre que o seu salário não vai dar para fechar o mês. Você está sendo provado. Você continua confiando no Senhor, buscando ao Senhor, continua firme. Às vezes você é provado quando alguém fala mal de você. Você descobre que de repente alguém que você pensava que gostava de você está falando mal de você por aí. Você está sendo provado. Como é que você reage quando alguém fala mal de você, quando alguém te critica, quando alguém te afronta, quando alguém vem contra você? Você está sendo testado, está sendo provado. Precisamos
perseverar firmes quando estamos sendo provados ou tentados. Às vezes é um convite que vem no seu serviço, às vezes é um convite que vem na faculdade, às vezes é uma situação que se aparenta ser muito bonita, mas você está sendo provado naquele momento, se você é de Deus ou se você não é de Deus, se você está firme com Jesus ou se você não está. A provação, ela é difícil porque ela vem justamente naquilo que nos afeta, que nos atinge, seja algo que nos magoa, que nos fere, ou seja algo que a gente gosta, que a gente deseja. Ela vem nos dois lados. Se por um lado ela vem para te ferir, por outro lado, a aprovação também vem como uma oferta de algo que você gostaria. Ela chega bem na hora e você diz: bom, ganhei nesta hora, eu estava tanto esperando isso, Deus mandou para mim isso, e nem sempre é Deus. Nem sempre é Deus. Às vezes estamos sendo testados e provados, até mesmo quando oramos e não vem resposta, Deus está nos provando muitas vezes. Dizemos às vezes: não, Deus não faz provas. Deus faz. Deus disse para Abraão: pega o seu filho, sobe na montanha e oferece a mim em sacrifício. Essa é uma prova, e talvez uma das provas mais duras que um pai poderia receber, é ter que pegar o próprio filho e sacrificar, o único filho que ele estava esperando tanto, e Deus diz: vai lá e sacrifica ele a mim. Deus prova. Deus deixou povos, quando Josué conquistou Canaã, Deus deixou povos sem retirar do meio deles, povos que estavam ali para testar e para provar o povo de Israel, se o povo de Israel ia servir mesmo a Deus ou não servir. E o povo de Israel fracassou na prova. Enquanto Abraão passou na prova, o povo de Israel fracassou nas provas que Deus colocou. Deus coloca provas na nossa vida. Não pense que as coisas são de graça. Você saiu e de repente alguém lhe maltratou. Às vezes Deus permitiu que aquilo acontecesse para ver até onde vai a sua fé, até onde vai o seu amor. Às vezes Deus permite que Satanás venha com uma tentação para você, para ver até onde você está firme com o Senhor. Nós precisamos perseverar em servir ao Senhor, perseverar. Nós somos cristãos, somos povo de Deus, nós temos a marca da cruz, nós temos o Evangelho de Cristo impresso na nossa alma, nós temos a mente de Cristo em nós, nós temos a unção do Espírito Santo, nós somos o povo de Deus, nós não somos o povo do mundo, nós não somos condenados, nós não estamos perdidos, nós fomos achados, nós temos o cheiro de Cristo, nós temos o amor de Cristo entre nós, e nós precisamos permanecer, perseverar na presença do Senhor. Tiago capítulo 5, verso 11 nos diz: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de quem? De Jó. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão, misericórdia. Ora, Jó foi um dos exemplos mais interessantes da Bíblia. Ele foi provado, e foi provado até o osso. Foi provado até o osso. Nós estamos falando de um homem que viveu antes de Cristo aqui na terra. Antes de conhecer o Evangelho como nós conhecemos. E ele foi provado. Jó tinha gado, tinha riqueza, tinha fazenda. Do dia para a noite ele perdeu tudo. Jó tinha filhos, do dia para a noite todos morreram. Jó tinha saúde, do dia para a noite ele ficou uma ferida só. Ele foi provado, e foi provado até o osso. Mas ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia. Estamos preparados? Somos provados? Às vezes a gente pensa: Deus me abandonou. Mas Deus não te abandonou. Pode ser o período da prova na sua vida. Eu acho que Deus às vezes faz silêncio em alguns momentos. Eu acho
É meu achômetro. Eu acho que de repente a gente está caminhando e tal, está tudo dando certo, e de repente parece que as coisas começam a dar errado. E aí a gente começa a orar mais, e às vezes, me parece que Deus faz silêncio. E como é difícil o silêncio de Deus. O salmista às vezes clamava: até quando, Senhor, vai acontecer isso? Eu fico pensando na vida de Davi. Davi estava lá no pasto com as ovelhas, e de repente chega Samuel, e Samuel diz: bom, eu cheguei aqui porque Deus mandou ungir um rei, vem cá, é você, ponto, acabou. E aí começaram as provas para Davi. A primeira prova, tinha um homem muito forte chamado Golias. Bom, essa não foi a primeira foi o urso, leão, tentando destruir seu rebanho. Ele já foi lá e matou. E aí tinha um Golias, e Golias todo dia desafiava o povo de Israel: ei, cadê? Não tem nenhum homem aí? Quem vem lutar? E Davi diz: quem que é esse incircunciso para falar contra os exércitos de Deus? Vem a prova. E ele pegou, colocou a armadura de Saul, não dava nem para andar, era muito pesado. Falou: pode tirar isso aqui. Arrumou 5 pedrinhas no riacho, e ali ele matou o gigante. Aí a gente diz: bom, agora está tudo feito, o homem ficou famoso, agora está a bênção na vida de Davi. Aí começam os problemas. Aí Saul fica com inveja de Davi e começa a persegui-lo. Mas o que Davi fez para Saul? Ele não fez nada. Eu estava lá no pasto, devia ter continuado no pasto, e agora o Saul tenta matá-lo. E joga a lança, ele tem que fugir da lança, ele tem que correr de Saul, e corre para lá, e corre para cá, e Saul fica bom e fica ruim, fica bom e fica ruim, e começa a perseguir a vida de Davi, e a vida de Davi se torna numa grande tribulação. Deus está trabalhando com Davi. Deus não podia matar Saul imediatamente, colocar Davi no trono? Poderia, mas Deus não deixou que fosse assim, e Davi tem que correr de Saul, e vai correndo, e Deus vai trabalhando com o caráter de Davi, e depois nós temos os salmos de Davi, maravilhosos. Deus permite provas, mas você deve perseverar. Devemos perseverar em oração, perseverar nas provas. Terceiro, devemos perseverar também em produzir frutos. Produzir frutos. Para dar fruto, precisa de perseverança e paciência. Lucas capítulo 8, verso 15 diz assim: mas, a parábola da semente, as que caíram em boa terra são as que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm a palavra e dão fruto com perseverança. Essa é a terra boa. Teve várias terras que o semeador saiu a semear. Caiu um pouco da semente no beira do caminho, um pouco da semente caiu entre as pedras, um pouco da semente caiu entre espinhos, mas um pouco da semente caiu em terra boa. E a terra boa é aquele que tem um coração bom, que ouve, recebe a palavra e começa a produzir fruto com perseverança. Ou seja, para produzir fruto precisa de perseverança. Eu não sei se você já se dedicou a plantar alguma coisa. Tem algumas coisas que é bem rápido para dar fruto. Mas eu vi mirtilos no mercado, eu achei tão bonitinhos os mirtilos. E comprei uns mirtilos caros, bem docinhos. Eu fiquei impactado e fui ver na internet que tinha lá uma série de benefícios com os mirtilos. Eu disse: dá para cultivar mirtilos em vasos? Dá. E aí eu comprei um vaso. E eu sou muito de fazer isso. Vou lá e compro o vaso e gasto tanto dinheiro com as coisas, e se eu comprasse a fruta, acho que seria mais vantagem. Mas eu quis e comprei tudo, e comprei os elementos que precisavam, e comprei a muda de mirtilo cara, e comprei para mim, comprei para minha sogra, e coloquei um vaso para um vaso para outro. E aí eu comecei a aguar esse mirtilo. Eu achei que logo ia aparecer flores. E passou uma semana e nada. E passou 2 semanas, aquilo começou a ficar vermelho, começou a ficar feio, começou a ficar ruim, começou a ficar meio seco.
Eu disse, meu Deus, eu não sirvo para fazer nada desse negócio de plantação, ainda bem que eu sou pastor, não sou agricultor, não dá certo na minha vida as coisas, tudo que eu planto parece que não vai direito, e aí eu vou lá aguando aquilo, e nada, até que eu cansei de aguar, e fui deixando, 2 dias sem aguar, depois 3 dias sem aguar, depois até 4 dias sem aguar, porque eu já estava desanimado daquele mirtilo, não dava nada, feio, caiu as folhas, tudo, ficou feio, ficou ridículo aquilo ali, mas de repente, depois de um bom tempo, surgiu uma abençoada de uma florzinha. Eu disse, meu Deus, eu ainda não estou comendo mirtilos, pode ficar tranquilo, não, eu acho que ainda vai um tempo ainda, eu acho, mas agora aprendi, mais uns 5 anos, talvez mais uns 10 anos, um dia eu vou comer mirtilo dali. Para produzir frutos é tempo, perseverança, você precisa perseverar na vida com Deus, perseverar na vida de oração, perseverar, recebendo a palavra no coração, recebendo a palavra na vida, demora, a semente cai numa terra boa, vem a palavra, você vai no culto domingo, ouve a palavra, você lê a palavra segunda-feira, você lê a palavra terça-feira, você lê a palavra quarta-feira, e parece que não dá fruto, ela vai caindo a semente ali, mas o fruto é demorado, mas ele vai brotar um dia, ele vai brotar, tem algumas situações que eu falo assim na minha vida, estou perdendo tempo, semear naquele campo ali, não deveria mais, estou perdendo tempo com tal pessoa, estou perdendo tempo, meu Deus, parece que eu vou, jogo a semente, prego, semana após semana, e não resolve nada, mas eu sei, e a palavra diz, a minha palavra não volta vazia, então o fruto exige perseverança de quem vai produzir o fruto no coração, e exige perseverança de quem vai semear o fruto no coração do outro, perseverança. Quantos anos nós estamos aqui nessa igreja? 20 anos já? 20 anos mais ou menos que eu estou aqui, é isso? Mais ou menos 20 anos de perseverança, tem tempestades, não tem? Mas é perseverança, perseverar em produzir frutos. Não só isso, devemos também perseverar em fazer o bem. Romanos 2,7 diz, ele dará vida eterna aos que, persistindo ou perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então nós somos chamados a persistir em fazer o bem. Agora, isso pode ser muito simples, mas é muito difícil. Eu acho que é muito difícil, num mundo de tanta maldade, num mundo de tanta indiferença, num mundo de tanta ingratidão, a gente persistir em fazer o bem. Que a gente até começa a fazer o bem, mas aí depois você vê que a pessoa é ingrata. Já tiveram essa experiência? Você começa a fazer alguma coisa por alguém, mas daqui a pouco você vê uma ingratidão tão grande. Você diz, vou deixar isso para lá. Aí você vai para o outro, você começa a fazer, e você vê também que é ingrato. Meu Deus! E parece que todo mundo é ingrato, quase. E aí você vai percebendo que, meu Deus, aí as pessoas desistem de fazer o bem. Mas a palavra diz que nós precisamos persistir em fazer o bem. Por quê? Porque nós não estamos aqui para outro propósito a não ser fazer o bem. E a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Não é? Se você sabe que pode fazer alguma coisa por alguém e não faz, pecou. Pecou na omissão. Então fazer o bem é uma tarefa da igreja. Tudo aquilo que vem à tua mão para fazer, faça. E faça o bem sem olhar a quem.
Ou seja, continue fazendo o bem, mesmo que você for perseguido, mesmo que as pessoas forem ingratas com você, mesmo que as pessoas retribuírem o bem por mal, você não retribui o bem por mal, você continua fazendo o bem. Essa é a palavra do Senhor, perseverar. Ele vai dar a vida eterna a quem? A quem persistir, a quem perseverar, a quem continuar fazendo o bem. Mas no mundo onde todo mundo faz o mal, você tem que fazer o bem, porque você não é todo mundo, você é a igreja do Senhor. Você precisa fazer o bem. E o que é fazer o bem? Fazer o bem pode ser uma ajuda financeira, sim, mas nem sempre. Fazer o bem pode ser um ombro amigo. Fazer o bem pode ser mandar uma mensagem de amor para alguém. Fazer o bem pode ser, olha, eu estou aqui se precisar de mim. Fazer o bem pode ser, olha, eu vou orar por você, pela sua vida. Fazer o bem pode ser, você precisa de um conselho, eu estou aqui para dar. Você precisa de um abraço, pode contar comigo, eu estou aqui. Você precisa de uma ajuda, eu estou aqui. Isso é fazer o bem. Persistir em fazer o bem. Mas em último lugar, eu acredito que nós precisamos perseverar também em nos reunirmos como igreja. Isso é muito importante. Reunirmos como igreja, isso é uma perseverança da vida, no coração. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Agora, nós vivemos num tempo muito estranho da história da igreja, porque na nossa época cresce imensamente o número de 100 igrejas, pessoas que não vão para a igreja, não se reúnem com ninguém, e isso é extremamente prejudicial e diabólico, porque é importante que os irmãos estejam unidos e reunidos. Precisamos disso. A reunião da igreja não é mais uma simples reunião. A reunião da igreja é algo que fala da saúde espiritual. A reunião da igreja produz saúde espiritual. A reunião da igreja é absolutamente importante para os irmãos, porque a igreja começou reunida. E estava tão reunida, tão reunida, tão reunida, lá em Jerusalém, que precisou vir uma perseguição, porque eles não queriam sair de perto um do outro mais. Mas precisava evangelizar, então precisou vir uma perseguição para eles serem espalhados pelo mundo. Mas onde eles iam, eles se reuniam. A igreja se reunia todos os dias nas casas, os irmãos estavam juntos, e se reuniam também no templo, em oração, e se reuniam em casas, e se reuniam em templos. Paulo diz o seguinte: olha, quem tem fome, come em casa, que casa também é diferente da reunião da igreja. Pode ser uma reunião da igreja na sua casa, amém. Aí é uma reunião da igreja na sua casa. Mas tem gente que diz assim: não, eu não preciso mais, eu tive um problema lá na igreja com um pastor, eu tive uma desilusão na igreja, eu tive uma desilusão com o irmão lá, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada, vou ficar na minha casa sozinho, só eu, minha esposa e meus filhos. Isso não está certo? Porque Paulo diz assim: quem tem fome come em casa, mas quando vos reunirdes, então são duas coisas diferentes. A igreja primitiva se reunia e nós precisamos nos reunir. A reunião da igreja não é uma simples reunião. Na reunião da igreja há poder do Espírito Santo, mesmo que você não esteja vendo. Você não está vendo nenhum show pirotécnico aqui, você não está vendo descer anjo, subir anjo. Eu até queria ver, mas não estou vendo. Tem uma criança que a família da Carla cuidou bastante quando era pequeno, e nós nos reuníamos há muitos anos atrás. Um dia ele entrou, e ele já está um homem, e até hoje ele repete isso, que um dia ele entrou na nossa reunião, e ele viu, como criança, ele viu anjos voando.
Até hoje ele fala isso. Eu gostaria de ver, eu estava lá e não vi, mas ele viu. Glória a Deus, ele é abençoado, bem-aventurado por ter visto os anjos. Você não está vendo nada, mas o poder do Espírito Santo está aqui. É quando você começa a se afastar da reunião da igreja, você começa a esfriar-se espiritualmente. Eu não estou dizendo que você tem que obrigatoriamente estar todos os cultos aqui. Que às vezes você tem que sair, às vezes tem que viajar, às vezes você tem um compromisso e não pode estar aqui. Mas quando você pode, você deve estar na reunião da igreja. Eu não vejo justificativas para a gente não vir na reunião da igreja, a não ser que você estiver doente e não possa vir, a não ser que aconteceu alguma coisa que te impeça. Mas se você está aqui, você está no lugar da reunião da igreja, e fica em casa, que eu vou ficar em casa, estou a fim de ficar assistindo a TV, eu não acho legal, eu não acho verdadeiro, eu não acho bom isso, eu acho que a igreja tem que ter prazer em estar reunida. Mas nós vivemos num movimento onde os pastores dizem, não, você pode ficar em casa e está tudo certo. Não, não está tudo certo, não está. Mas eu posso ficar em casa e assistir pela internet. Você até pode e deve, quando você não pode vir. A transmissão que nós fazemos da internet não é a transmissão para os irmãos que não estão afim de vir ficar em casa. Não é esse o objetivo. A transmissão que nós fazemos na internet é para algum irmão que está enfermo, que não pode estar conosco, que está viajando e ele então quer assistir. Então a transmissão está lá. E a transmissão é para as pessoas que estão em outras igrejas, em outros lugares, que de repente em outras cidades, que podem acompanhar, podem assistir, podem ser abençoadas pela mensagem. Mas não para um irmão que fala assim, eu não quero estar, estou a fim de ficar em casa hoje. Não, estou a fim, tudo bem. Mas alguma coisa está errada quando eu não estou a fim de estar reunido com a igreja do Senhor. Por quê? Porque quando a gente se reúne, há um mover espiritual no mundo espiritual. E a gente recebe bênçãos de Deus na comunhão da igreja. Isso é importante. Mesmo que você não veja, mesmo que você não esteja sentindo nada, no mundo espiritual está acontecendo. E quando uma pessoa começa a se afastar da reunião da igreja, ela esfria espiritualmente. A menos que ela não possa vir. Quando ela não vem porque ela não pode vir por um trabalho, por alguma coisa, por uma viagem, tudo bem, isso não vai esfriá-la. Mas uma pessoa que pode e não vem, ela vai se esfriar. Eu nunca vi alguém cheio do poder do Espírito Santo, e você vai falar para ele, mas você congrega? Não, não congrego nada, eu fico em casa, cheio do poder. Eu nunca vi. Eu já vi um monte de gente fracassada espiritualmente, um monte de gente queimada espiritualmente, eu já vi um monte de gente fria espiritualmente, já vi, que diz assim, eu estou em casa lá e tal, está tudo certo, mas eu nunca vi alguém cheio do poder de Deus. Eu me lembro muito bem do meu pai. Meu pai era um homem que gostava tanto de estar na reunião da igreja, que ele queria ter uma casa do lado do templo da igreja, para ele puder ficar mais pertinho ainda. Quando começasse, antes de começar, ele já está aqui. Ele gostava. Eu sempre admirei isso, meu pai. Eu nunca vi meu pai ficando em casa, a não ser quando ele estava doente e não podia ir. Eu nunca vi. Eu nunca vi meu tio ficando em casa quando tinha reunião da igreja, a não ser quando ele não podia ir. Eu nunca vi os homens que eu mais admirei na minha vida ficando em casa quando eles... Por quê? Não é uma religiosidade. As pessoas falam, não, isso é religiosidade. Foi algo que o diabo inventou. É claro que tem pessoas que têm uma religiosidade de vir para a igreja. Isso é óbvio. Mas o vir à igreja não é uma religiosidade. O vir à reunião da igreja. Aí tem gente que fala, não, eu sou livre, por isso eu não preciso ir. Não, as pessoas sempre são livres para não fazer. Eu sou livre para não orar, eu sou livre para não ir na reunião da igreja, nunca é livre para vir. É interessante isso. Alguém pode vir e ser religioso, é verdade. Mas alguém pode ficar em casa e ser também religioso, é verdade. Porque a religião dele não permite ele vir, é verdade.
Mas não é desse tipo de gente que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que desejam a companhia dos irmãos, desejam estar no culto, desejam estar na reunião da igreja. Então é preciso perseverar. Por quê? Porque quando você começa a se afastar, você começa a esfriar espiritualmente. É verdade. A Bíblia diz, é uma ordem, não é uma opção, é uma ordem. Não deixemos de reunir-nos como igreja. É a palavra de Deus ou não é? É a voz do Espírito Santo na palavra ou não é? É o Espírito Santo falando conosco na palavra? Ou só esse versículo que não é do Espírito Santo? É do Espírito Santo ou não é? Então, se o Espírito Santo diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, que já tinham sem igreja daquela época lá, então nós precisamos obedecer ao Espírito Santo. Não podemos deixar. A gente tem que estar junto. A gente tem que estar junto. Eu não estou falando que você não possa faltar, entenda bem. Eu estou falando que quando você pode vir, você deve vir. Perseverar na reunião. Então aqui nós temos a perseverança. Perseveramos no quê? Em oração, perseveramos em meio às provações, perseveramos em produzir frutos, perseveramos em fazer o bem, e perseveramos em nos reunir como igreja. E aí eu termino dizendo como viver esta perseverança. Para viver essa perseverança, primeiro, eu preciso cultivá-la através das Escrituras. Já falei sobre isso, só vou citar o texto. Romanos capítulo 15, verso 4 diz, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, então a perseverança e o bom ânimo vêm das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então quando eu vou lendo as Escrituras, e vou enchendo o meu coração com a palavra de Deus, isto vai produzindo em mim a verdadeira perseverança nas coisas de Deus. Quando eu deixo de ler as Escrituras, eu vou perdendo a perseverança que eu preciso ter na oração, em fazer o bem, no fruto, na reunião da igreja. Crente tem que ler a Bíblia, presta atenção, irmãos, crente tem que ler Bíblia, crente tem que entender a Bíblia, crente tem que estudar a palavra, e crente tem que praticar a palavra. Eu não vou falar para você, você tem que ler um capítulo 2, um versículo 10 por dia, mas você tem que ter uma vida de leitura, compreensão, estudo e prática da palavra de Deus. Todos nós precisamos. Bíblia não é coisa de pastor, padre, sacerdote, não. Bíblia é coisa da igreja. Todo mundo precisa ler, estudar, aprender e praticar. Por isso Jesus disse aos homens da sua época, errais não conhecendo as Escrituras. Quem não conhece as Escrituras, erra diante de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, como é que eu vou me tornar alguém perseverante? Trazendo as Escrituras para dentro de mim. Como também me tornar perseverante? Pedindo ao Senhor. Segundo a Tessalonicenses 3,5 diz, o Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então é Deus também pelo seu poder que me faz perseverante. Então eu não só leio a Escritura, mas eu peço, Senhor, me torna alguém persistente, perseverante pelo teu poder. O Senhor nos conduz à perseverança em Cristo. É o poder do Espírito Santo que nos torna persistentes naquilo que precisamos persistir, em oração, em fazer o bem, em amar o próximo, é o Espírito Santo. Como me tornar perseverante? Encarando as tribulações como um instrumento de Deus para perseverança, porque é a tribulação que produz a perseverança, como lemos lá em Romanos capítulo 5, verso 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então quando a tribulação vem, não é para me desanimar, não é para fazer eu desistir, a tribulação tem que produzir em mim perseverança. Um segredo, quanto mais o diabo tentar fazer você não vir ao culto, mais você diga, eu vou agora, agora é que eu vou.
agora é que eu vou. Quanto mais vier problema na sua vida, mais você diz, agora eu vou orar mais ainda. Se eu já orava 1 hora por dia, começou o problema, agora eu vou orar 2, 3, vou orar mais. Porque a tribulação, ela produz a perseverança. Mas quando você enxerga isso como um elemento, como um instrumento de tornar você mais perseverante diante de Deus. Quanto mais luta vier, mais eu me aproximo do Senhor. Quanto mais problema vier na minha família, mais eu estou perto de Deus ainda. Vai perder tempo o diabo se achando que vai tirar eu do caminho do Senhor. Vai não. Está vindo mais problema? Então agora mais oração ainda. Está vindo mais luta? Mais jejum agora. Mais jejum. Na presença do Senhor. É assim que nós temos que ser. Não estou ouvindo resposta. Então vou orar mais. A tribulação produz a perseverança. E por último, como é que eu me torno perseverante? Encorajando uns aos outros a servir ao Senhor. Hebreus 10, 24 diz, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Incentivando uns aos outros. Então a gente vai se tornando perseverante quando a gente incentiva um ao outro também. Irmão, não levanta aí, irmão, vamos orar mais. Irmãos, não levanta a cabeça, vamos continuar no caminho do Senhor. Irmãos, imagina, você não vai prostrar não, em nome de Jesus você vai continuar. A gente precisa insistir uns com os outros em encorajamento. Encorajamento é algo importante, precisa estar entre a igreja, esse encorajamento. Precisa estar de um para com o outro. A gente tem que olhar uns para os outros e dizer assim, você está feio mesmo, meu Deus, hein? Graças a Deus não estou igual a você, glória a Deus, vou ver minha... Não pode ser assim. Irmão, você está com dificuldade? Não, levanta a cabeça. Deus vai te abençoar. Deus está com você, meu irmão. Meu irmão, você está com luta na sua casa, Deus está do seu lado, o Espírito Santo está com você, Ele vai te ajudar. Vou estar orando por você, vou levantar essa madrugada para orar por você. Às vezes a gente até levanta para a madrugada para orar por nós mesmos, mas levantar na madrugada para orar pelos outros é mais difícil ainda. Eu vou levantar para orar por você essa madrugada. Vou buscar o Senhor por você. Você está com dificuldade? Fique tranquilo, Deus está do seu lado, eu estou do seu lado. Conte comigo em oração, em busca do Senhor. Animemos, exortemo-nos uns aos outros em ânimo, em alegria. Tem gente que é assim, encosta perto do outro que está, e aí, irmão, está difícil a vida, irmão, está difícil. Aí, em vez de falar, não, mas Deus, está difícil, é verdade, irmão, está difícil mesmo a vida. Ixi, que vida, olha, você não sabe o que aconteceu lá, a vida está um problema. Aí chega o outro também, meu Deus, daqui a pouco dá um velório, todo mundo chorando. Não é assim? Você encontrou alguém desanimado? Anime essa pessoa. Aí o Brasil está difícil, irmão, o salário está difícil. Está mesmo, irmão, mas Deus é poderoso, vamos continuar buscando ao Senhor. É Deus quem estabelece reis e tira reis. Aí pronto, a gente ora, Deus tira quem tem que tirar e põe quem tem que colocar. Vamos buscar o Senhor em oração. Nós não dependemos dos governos, nós dependemos de Cristo. Ele é o nosso Senhor. Irmão, estou doente, acho que eu vou morrer. Não vai não, irmão, em nome de Jesus vamos orar. E se você partir daqui também vai para um lugar melhor, fica tranquilo. Mas vamos orar por você. Vamos buscar. A gente precisa encorajar uns aos outros. Assim que a gente aprende a perseverança. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Graças a Deus. Eu sei que vocês têm que perseverar um pouquinho escutando essa palavra. Vocês aprenderam esta noite, amém? Vamos perseverar na oração. Quantos vão perseverar na oração? Em nome de Jesus. Quantos vão orar, buscar ao Senhor? Vamos perseverar em meio às lutas. Quantos vão continuar firme, sem vacilar? Jesus não veio para pisar a cana trilhada, nem apagar o pavio que fumega. Pode subir aqui, pode perseverar aqui. Vamos perseverar em produzir frutos, em fazer o bem, em nos reunirmos como igreja, porque se aproxima o dia da volta do Senhor. Chegará esse dia,
e nós vamos nos encontrar com Ele na glória. E toda a tua perseverança, preste atenção, toda a tua perseverança valerá a pena. Toda a tua perseverança valerá a pena. Por isso cultive a perseverança através da Bíblia. Leia as Escrituras, deixa ela entrar no coração. Peça ao Senhor, diga: eu quero ser perseverante. Encare as lutas como incentivo para você perseverar mais. E não deixe de encorajar uns aos outros. Não deixe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Grande é o teu nome. Ó Deus, sabemos da importância da perseverança. Ajuda-nos a perseverar. Não vamos desistir. Não vamos desistir. Não vamos desistir de orar, não vamos desistir de fazer o bem, não vamos desistir, Senhor, de levar a Tua palavra, não vamos desistir, Senhor, não vamos desistir, mesmo em meio às lutas, às tribulações, nós não vamos desistir, Senhor, da oração, não vamos desistir, jamais vamos desistir da evangelização, jamais vamos orar. Vamos buscar, Senhor, a Tua face sempre. Tua palavra diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O Senhor nos ensinou a perseverança da oração. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a encorajar uns aos outros, Senhor. Ajuda-nos a viver a Tua palavra, ajuda-nos a assimilar a Tua palavra, como a semente boa cai na terra boa. Ajuda-nos a perseverar até que o fruto, Senhor, apareça na nossa vida, até que o fruto apareça na vida de outras pessoas. Ajuda-nos a persistir, ó Deus, a persistir. Nós não somos daqueles que deixam, Senhor, de congregar, não somos daqueles que voltam para trás, não somos daqueles que olham para trás. Nós caminhamos buscando o Senhor. Ajuda-nos a perseverar, a persistir. Quantas pessoas entraram por essas portas e não persistiram, Senhor. Nós não estamos aqui para julgá-las, estamos para pedir, Senhor, venha nos dar força para perseverarmos. Age, Senhor, na nossa vida. Age. Eu sei que o inimigo não quer que nós perseveremos, Senhor, mas perseveraremos em nome de Jesus. Assim nada vai nos abalar em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que tenha um espírito perseverante, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria.